Noite. Estamos iniciando aqui, né, mais uma aula, mais um momento tão rico dessa jornada jurídica, tá? Eu me chamo Jordânia Mesquita, sou professora da área de serviço social, tá? E nessa noite a gente vai trabalhar algumas temáticas que são muito comuns aí nos concursos de serviço social, porém são muito importantes também para outras áreas, né? Para a área do direito, para todas as áreas cujos os profissionais têm buscado aí aprovação ou atualização, qualquer que seja seu objetivo, com relação aos conteúdos da saúde, né? Do Sistema Único de Saúde, como em relação à política de assistência social e também, né, o professor Soares, ele me trouxe aqui também essa proposta para trabalhar as atualizações das legislações referentes ao SUS, referentes à política de assistência social e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, essa aula, ela tem aí como objetivo, né, trabalhar as principais atualizações em relação a essas legislações nos anos, né, no ano de 2024, mas também no ano de 2023, tendo em vista, né, que muitas dessas leis que vieram alterar essas políticas, né, passaram a ter vigência de fato em 2024. Então, vou trazer aqui em blocos de conteúdos, tá? As atualizações. E por que que é importante, né? Nós, enquanto profissionais, acompanhar, né, essas atualizações no âmbito das legislações, das políticas públicas. Primeiramente, no âmbito do conhecimento, para sempre nos manter atualizados, como também com o objetivo, né, de acessar um concurso público, de atender os nossos usuários, os nossos clientes, na perspectiva, né, de um conhecimento, de um aprimoramento profissional sempre contínuo, tá? E aí nós vamos iniciar tratando sobre as últimas atualizações em relação à legislação do SUS. A principal lei que rege o Sistema Único de Saúde no Brasil é a Lei Federal 8.080 do ano de 90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde. E aí, essa lei é que vem regular em todo o território nacional as ações de saúde no âmbito do SUS, certo? E aí, no ano de 2024, nós tivemos aí uma alteração em relação à Lei Orgânica da Saúde, e ela trouxe aí, de acordo com a Lei 14.912, uma alteração, ou seja, uma inclusão, cujo o tema, né, a principal alteração foi a instituição, né, de que os gestores do SUS, em todas as esferas, né, devem realizar campanhas sobre, né, a conscientização em relação à automedicação. Então, essa lei de julho de 2024, ela veio reforçar, ela veio chamar a atenção dos gestores públicos, né, no âmbito do SUS, em relação à criação de campanhas permanentes de conscientização em relação à automedicação, aí com o objetivo, né, de conscientizar a população, de informar a população sobre os riscos, né, da prática da automedicação, especialmente quanto à ingestão de antibióticos e de medicamentos sujeitos a controle especial. Então, essa foi aí a atualização mais recente no âmbito da política de saúde, né, no âmbito da legislação que rege o Sistema Único de Saúde. Já em novembro de 2023, né, aí temos pouco mais de um ano, em que a Lei 8.080 ela trouxe uma alteração muito importante na perspectiva da proteção em relação à mulher, uma vez que há uma necessidade urgente social no âmbito da sociedade brasileira em relação à proteção à mulher, né, contra violências, contra abusos. E aí a Lei 8.080 ela foi alterada com o objetivo de ampliar, né, o direito da mulher em relação a ter acompanhante
nos atendimentos, né, realizados em serviços de saúde, seja os serviços públicos quanto os serviços privados. Então, veja a importância dessa lei, né, a importância de se reforçar a necessidade, o direito à garantia da mulher, né, como sujeito, né, que está aí, a princípio, né, numa situação de vulnerabilidade por ser mulher, né, na perspectiva da proteção em relação ao gênero, né? Então, por ser mulher, a lei trouxe aí a garantia desse direito de acompanhante. Então, essa lei ela veio alterar a Lei 8.080 de 90 para garantir esse direito de acompanhante. Eu trouxe aqui, né, na perspectiva realmente de trabalhar as questões de concurso público, uma questão, tá, do ano de 2024 da Banca e Decam, que vai tratar exatamente sobre essa garantia, né, esse direito da mulher ter acompanhante no âmbito dos serviços de saúde. Então, a banca aí ela vai colocar, né, que essa lei, a 14.737, alterou a Lei 8.080, né, ampliando o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados. E aí a banca vai perguntar em relação a essa atualização, né, o candidato deve marcar aí a alternativa correta. Então, na letra A, nós temos aí que, no caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes devidamente justificadas pelo corpo clínico, será admitido qualquer acompanhante. E aí eu vou responder aqui junto com vocês, né, essa questão, traçando aqui, destacando quais são os erros, né? A banca está pedindo aqui a alternativa correta. E aí aqui a letra A vai dizer que em atendimentos que serão realizados em unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico, né? Uma vez que essas unidades têm restrição de segurança, será admitido qualquer acompanhante. O erro da alternativa A está em dizer que será admitido qualquer acompanhante. Ora, se uma vez que essa lei ela vem trazer aí uma proteção à mulher em relação às situações de abuso, e essas situações elas são, em sua imensa, né, quase 100% dos casos, praticadas por homens, então não há em que se falar em que vai ser admitido qualquer acompanhante. Na verdade, a lei vai colocar que nesses casos o acompanhante, ele deve ser, né, um profissional de saúde e, né, do sexo feminino. Então, não é qualquer acompanhante, tá? Então, o erro da letra A está em colocar essa questão de ser admitido qualquer acompanhante. Já a letra B, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidade de saúde, toda mulher tem o direito de se fazer acompanhar por uma pessoa menor de idade durante todo o período de atendimento, independente de notificação prévia? De jeito nenhum, né, gente? Nenhuma pessoa menor de idade pode acompanhar um adulto, tá? O erro da questão está em trazer essa questão, né? E também colocar que independe de notificação prévia. A letra C vai dizer que o acompanhante ele será de livre indicação do médico? Claro que não, né? O acompanhante ele é de livre indicação da mulher, que é o sujeito para qual a lei veio garantir uma proteção. A letra D, no caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação ou rebaixamento de nível de consciência, caso a paciente não indique um acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará uma pessoa responsável para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente. Perfeito, né? Então, aqui a letra D, o gabarito da questão, é exatamente isso, né? Então, em procedimentos cujo a mulher, né, precisa estar aí em processo de sedação, em rebaixamento, né, do nível de consciência, essa
esse acompanhamento, ele vai ser feito, né, por algum profissional indicado pelo hospital e preferencialmente do sexo feminino, como eu já tinha pontuado ali, né, anteriormente. O erro da letra E. Em caso de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam desautorizados a agir na proteção e defesa da saúde, né, e da vida da paciente? Claro que não, gente. Em caso de urgência e emergência, os profissionais de saúde, eles ficam, na verdade, olha aqui o erro da alternativa, né, em dizer que está desautorizado. Na verdade, eles ficam obrigados a agir, né, com o objetivo aí de garantir a defesa da saúde e da vida da paciente. Então, vamos seguir. Outra alteração recente também na Lei Orgânica da Saúde diz respeito, né, à inclusão de mais um princípio, né, de mais um objetivo, na verdade, dentro da Lei 8.080 de 90. E esse princípio ele veio trazer aí, né, a proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, negligência e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Então, a lei trouxe aí esse destaque, né, especial em relação à prevenção, né, em relação ao combate, à atenção às crianças e adolescentes vítimas, né, de abusos e de maus tratos. Então, quem conhece a Lei 8.080 sabe que no artigo 7º, né, há uma série aí de princípios que são pontuados, né, que são destacados em relação ao Sistema Único de Saúde. Então, essa lei veio trazer aí um reforço, né, uma necessidade de proteção integral em relação a esses sujeitos, né, as crianças e adolescentes, especialmente em relação à proteção com relação à situação de violências, tá? A Lei 14.715, né, de outubro de 2023, incluiu aí no campo de atuação do SUS a formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Então, gente, essa palavrinha aqui, campo de atuação do SUS, ela é muito cobrada, né? Esses campos de atuação do SUS, eles são bastante cobrados no âmbito dos concursos públicos. Então, você aí que vai prestar concurso, né, para a EBSER, para as prefeituras, enfim, qualquer concurso que tenha aí no seu conteúdo programático, né, os conhecimentos acerca do SUS, vocês têm que passar por esse processo de conhecer, de entender, de decorar quais são esses campos de atuação do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde ele tem vários campos de atuação. Não é apenas a assistência, né, mas a própria questão da formulação, da política de medicamentos, né, política de hemoderivados, a própria questão da vacinação. Então, há aí um amplo campo de atuação. E aí essa lei, recentemente, ela veio trazer aí para o campo de atuação do SUS essa formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica, né, e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em situações de intoxicações. Tá? Mais uma lei que veio alterar também, e essa também trouxe, incluiu mais um campo de atuação do SUS, que não estava ainda, né, no texto, embora a saúde bucal ela já esteja aí na prática, né, sendo exercida no SUS há muito tempo, somente em maio de 2023, a lei ela foi alterada para incluir a saúde bucal, né, no campo de atuação do SUS. Professora, isso é importante? Isso é importante no âmbito, né, para quem realmente tem interesse aí em concursos públicos, as bancas elas trazem, né, essas palavras, essas atualizações exatamente para entender se o candidato ele está atualizado, ele está acompanhando esse processo, tá? Exemplo disso, uma questão aí da Banca Fundatec de 2024 trouxe, né, que conforme a Lei 8.080 de 90, capítulo 1, no campo de atuação do SUS estão incluídas as seguintes atribuições, exceto. Então, você já marca aqui
o comando da questão, então você vai procurar a afirmativa, né, errada, a afirmativa falsa. Então, na letra A, formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, correto, tá? A gente acabou de verificar que essa política ela foi incluída em 2023 na Lei 8.080. A letra B, ordenação da formação de recursos humanos e tecnológicos nas áreas de saúde pública e privada. Vamos dar uma segurada aí nessa afirmativa, né? A letra C, execução de ações de saúde bucal, correto também, né? A gente viu que também recentemente a saúde bucal ela foi incluída como campo de atuação do SUS. A letra D, execução de ações de saúde do trabalhador, abrangendo a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas, correto, tá? A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e participação na sua produção, também correto, tá? O erro aqui da afirmativa B, que é o nosso gabarito, está, né, em colocar a ordenação da formação de recursos humanos e tecnológicos nas áreas de saúde pública e privada. Não. Na verdade, aqui, né, a formação de recursos humanos é somente na saúde pública, tá? Na saúde privada, não há essa intervenção, não é um campo de atuação do SUS em relação à formação de recursos humanos, certo? Então, aqui a gente, né, encerra esse primeiro bloco falando aí sobre as mudanças em relação à Lei Orgânica da Saúde. E agora a gente vai pincelar aí algumas modificações que foram, que vieram a ser realizadas, né, implementadas no âmbito da política de assistência social. Professora, política de assistência social é uma política só para o assistente social? Não, na verdade, a assistência social ela é uma política, assim como a saúde, como a previdência social, como as políticas de habitação. Embora os assistentes sociais sejam profissionais que atuem, né, efetivamente nessa política, ela é uma política ampla, ela é uma política de proteção social. E aí, um dos benefícios, né, bastante conhecidos no âmbito da política de assistência social, né, e aí a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, é o BPC, também conhecido como BPC-LOAS, né? O BPC é o benefício de prestação continuado, e a LOAS é a lei que instituiu esse benefício, né? Um benefício que foi aprovado com a Constituição Federal de 88 e veio a ser regulamentado com a LOAS. E aí, no ano de 2024, em janeiro de 2024, a gente teve aí uma das alterações em relação à LOAS, em relação ao BPC, é que a partir dessa lei, né, os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou indenização, né, por danos decorridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, né, não fazem mais parte, não entram mais no cálculo para acessar programas assistenciais. Então, até então, né, a lei ela não tinha essa exclusão desse tipo de renda, né? A gente sabe que para o BPC-LOAS, alguns critérios eles são analisados no âmbito da perspectiva da avaliação socioeconômica para acesso ao benefício, porém, alguns recursos, alguns tipos de renda, de rendimentos, eles podem ser excluídos, desconsiderados no âmbito desse cálculo de renda. Um exemplo, né, e aí a própria lei já trouxe aqui essa redação, né, para incluir um exemplo, é a própria renda decorrente de estágio supervisionado, né, e de aprendizagem, que não vai fazer parte, aí não vai computar para fins, né, de benefício, né, para fins do BPC. O próprio Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, né, uma renda que ela vem de um programa de transferência de renda não pode ser incluído no cálculo do BPC. Então, essa lei de janeiro de 2024, ela veio colocar que valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência, né, de tragédias, rompimentos de barragens
Então, esses benefícios temporários que venham a ser instituídos, né, pelos municípios, pelos estados, em situações extremas, emergenciais, eles também não devem entrar, não entrarão mais nesse cálculo para o acesso a programas assistenciais, especificamente aí, né, o BPC, que é instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social. Também aí uma atualização mais quentinha, mais recente em relação ao BPC Loas, é que a partir de setembro de 2024, o INSS, né, que é o órgão que administra, que gerencia esse benefício, ele trouxe aí uma nova exigência, tá, em relação à solicitação, à manutenção desse benefício do BPC, que diz respeito aí à necessidade do registro biométrico do requerente, tá? Então, a partir de setembro de 2024, esse benefício, né, o BPC, ele passou a exigir aí do requerente o registro biométrico. E aí, de que forma, né, que esse registro biométrico ele passa a ser comprovado pelo requerente? Através da carteira de identidade nacional, uma vez que a nova carteira, né, novo RG, a nova carteira de identidade já exige, né, já passa a fazer parte do cadastro da carteira o registro biométrico, né, o registro da digital do usuário, ou do título eleitoral ou da carteira nacional de habilitação, nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes. Então, o registro biométrico ele passa desde 2024 a ser uma exigência, tá, para o requerimento do BPC, certo? Então, é uma atualização aí bem recente, bem quentinha para vocês. Também em setembro de 2024, a Lei Orgânica da Assistência Social ela foi atualizada com relação à necessidade do prazo, né, necessidade de atualização do Cadastro Único do Governo Federal para a manutenção do BPC. Então, essa lei ela veio trazer aí que os benefícios eles podem ser suspensos, né, se o cadastro do usuário tiver com mais de 48 meses, né, desatualizado. 48 meses são 4 anos, tá? E aí a lei coloca um prazo, né, para atualização de 45 dias para municípios de pequeno porte. Então, o usuário terá aí 45 dias. Usuários que não estão inscritos no cadastro único ou com cadastro com mais de 4 anos sem atualização, né, 48 meses, tem aí os de pequeno porte, 45 dias para fazer a regularização e 90 dias, né, os municípios de médio e grande porte ou metrópole, aqueles com a população acima, né, de 50 mil habitantes. E aí a lei vai trazer ainda que, na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do benefício ele será bloqueado em 30 dias após o envio da notificação. Essa questão da atualização implica na suspensão do benefício, tá? Se o usuário tiver com esse benefício sem inscrição no cadastro único ou com esse prazo expirado, tá? E o beneficiário ele pode realizar a inclusão ou atualização do cadastro único até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício, certo? Então, essa lei também aí de setembro de 2024 trouxe, né, a necessidade de atualização e de inclusão do cadastro único para os beneficiários do BPC. Foram essas duas, né, principais modificações em relação à LOAS, tá, em relação especialmente ao BPC. Quem tem acompanhado aí as notícias, né, os jornais, os noticiários, as medidas que estão sendo implementadas em relação, né, sobre o governo federal em relação às políticas sociais, algumas medidas estão sendo pensadas em relação ao BPC para o ano de 2025, porém, no âmbito da lei, né, que é o que importa aqui para a gente, que trabalha com questões de concursos, com orientações, com atendimentos, ainda não foram implantadas modificações, tá? Substanciais em relação, por exemplo, aos critérios da renda,
aos critérios em relação ao grupo familiar, quem compõe esse grupo familiar. Embora o governo tenha sinalizado aí algumas modificações, essas modificações elas ainda não foram aprovadas, ainda não foram transformadas em lei, tá? Então, as atualizações mais recentes foram essas duas que eu trouxe aqui para vocês. Já em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2024, tá? A gente teve aí a lei mais recente, que é do mês de agosto, a Lei 14.950, ela veio aí incluir no âmbito do ECA, né, veio incluir no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente o direito da criança e do adolescente de visitação à mãe e ao pai internados em instituição de saúde. Professor, então quer dizer que até então não havia essa previsão desse direito da criança e do adolescente visitar os pais internados? Não, isso não estava claro, né, no âmbito do estatuto. Então, as instituições de saúde, a cada instituição de saúde ficava a critério da instituição determinar a idade, né, cujas crianças e adolescentes poderiam visitar os seus familiares. Eu trabalho em hospital, por exemplo, e na instituição em que eu trabalho havia aí uma limitação, por exemplo, de que na UTI, nos serviços de terapia intensiva, na unidade de terapia intensiva, não era permitido visitas de crianças e adolescentes. Então, a grande novidade dessa lei, de agosto de 2024, é que a partir de agora, toda instituição de saúde deve garantir a visita da criança e do adolescente aos pais internados, tá? Cuidado, que às vezes a banca pode colocar aí uma pegadinha, né, e dizer assim, visitação a qualquer familiar, né? Se eu fosse elaborar uma questão, eu poderia colocar, eu colocaria isso, a qualquer familiar, a criança ou adolescente pode visitar? Não, na verdade, a lei ela é muito clara, né? Essa visitação é a mãe ou ao pai internados em instituição de saúde, certo? Então, isso veio a ser regulado a partir dessa lei, em agosto de 2024, todas as instituições de saúde devem garantir, seja na UTI, seja no setor de atendimento, de enfermaria, qualquer que seja o grau, né, o setor, as instituições elas devem se adequar para garantir a visitação da criança e do adolescente aos seus pais, certo? Também, em setembro de 2024, a Lei 8.069, o ECA, foi alterado aí para garantir o atendimento psicossocial para crianças e adolescentes que tenham sido, né, que tenham qualquer dos seus pais sido vítimas por grave violência ou preso em regime fechado. Então, essa lei, ela veio principalmente para as crianças e adolescentes que tiveram aí os pais sofrerem algum tipo de violência, as mulheres, por exemplo, vítimas de feminicídio. Então, a lei veio trazer aí essa necessidade desse apoio, desse atendimento psicossocial a essas crianças e adolescentes, tá? Também em 2024, né, em janeiro, a instituição da Lei 14.811 é uma lei que ela trouxe aí algumas medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, tá? Então, essa lei ela trouxe diversas medidas e aí eu vou trazer aqui algumas que foram incluídas, né, no ECA e que inclusive já foram temas, né, já foram pautas de questões de concurso esse ano. E aí, uma delas é essa, né? Inclusive, eu quero compartilhar aqui que esse ano mesmo eu fiz uma prova de concurso e que essa, né, essa foi uma das questões, dos pontos que eu errei nessa prova, né? Que foi a prova da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, porque não me atentei a essa atualização, né? Uma atualização muito recente, né? Na época, janeiro ainda estava bastante recente. E aí, essa questão, ela foi buscar nessa lei, né? Hoje há uma necessidade, o ECA colocou que as instituições sociais públicas e privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes que recebam recursos públicos devem exigir
e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, atualizadas a cada 6 meses. Então, qualquer que seja a instituição, pública ou privada, que desenvolvam algum tipo de ação com criança e adolescente e que recebam, né, que sejam subsidiadas aí por recursos públicos, devem exigir que os seus colaboradores, os profissionais que atuam nessas instituições, devem apresentar certidões de antecedentes criminais a cada 6 meses, tá? E isso para garantir, né, a segurança, a proteção, né, o bem-estar dessas crianças que são atendidas por esses profissionais. E aí, os demais estabelecimentos que não recebam recursos públicos têm aí a obrigação de manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Então, veja que aqui, essa exigência de a cada 6 meses é para as instituições que recebam recursos públicos, né? Então, sociais, públicas ou privadas, que recebam recursos públicos devem trazer essa exigência. Já as demais, né, os outros estabelecimentos educacionais que não tenham aí contrato, convênio com o governo, mas que desenvolvam ações, né, junto a crianças e adolescentes, têm a exigência de manter essas fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Aqui não é colocado um prazo estabelecido, porém há uma exigência, certo? Em relação aqui a gente finaliza, tá? Então, essa foi a última alteração, tá? Em relação ao ECA. E eu trago aqui para finalizar a nossa aula, né, dessa jornada jurídica, que o sucesso, ele não vem do que você faz ocasionalmente, tá? O sucesso, ele vem daquilo que você faz consistentemente. Então, quero agradecer, né? Espero que eu tenha contribuído aqui com vocês nessa noite em relação a essas legislações. Estou disponível, tá, para dúvidas, comentários. Agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigada, Amanda. A Ellen está perguntando em relação a algum tema para redação. Acredito que a Ellen está falando do concurso do Ministério Público. Seria isso, Ellen? Dos Correios. Olha, Ellen, eu acredito em algo relacionado à saúde do trabalhador, tá? A questão do trabalho, do ambiente de trabalho, talvez, né? Uma vez que a atuação nos Correios vai trabalhar, né? O assistente social nos Correios vai trabalhar exatamente nessa perspectiva. Então, talvez algo nesse sentido, né? A questão do mundo do trabalho, talvez algo em relação à saúde mental também do trabalhador. Penso em algo nesse sentido. A Amanda está perguntando quando vai ser lançado o curso na plataforma. Olha, Amanda, a gente ainda está na fase, em relação ao Ministério Público e à Polícia Federal, a gente ainda está na fase realmente de definição, né, do cronograma, das disciplinas, dos temas que devem ser abordados, tá? A gente está fechando isso, mas em 2025, aí, em janeiro, a gente já deve estar trazendo aí para vocês a proposta desses cursos, certo? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Estou aqui disponível, tá? Sempre através da plataforma do professor Soares, também no meu WhatsApp, Instagram individual para vocês. Quais disciplinas eu acredito que serão cobradas para o Ministério Público do Piauí, né, Ellen? Acredito que além das disciplinas, né, as clássicas, português, informática, raciocínio lógico, é importante também vocês já começarem a estudar os direitos, né? Direito constitucional, direito administrativo. Não sei, talvez, se direito civil, mas pelo menos administrativo e constitucional, é importante esse aprofundamento. Então, mais uma vez agradecer e encerrar aqui a minha participação com vocês. E até breve, gente.